Fala, moçada, Contra no ar mais uma vez. Antes de mais nada, curtam o nosso canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, divulguem, participem, aqueles pedidos de sempre. E hoje o nosso tema é um tema que deve dar dor no coração de alguns torcedores, as piores contratações. Não só do futebol brasileiro, do mundo todo, mas aquele cara que chegou no teu clube cheio de expectativa e não jogou nada. E eu fui agraciado com a primeira escolha depois de um longo e tenebroso inverno ausente. Então eu vou começar com a pior contratação da história do futebol brasileiro. Os números dizem isso. Ele é Leandro Damião, contratado pelo Santos pela bagatela de 42 milhões de reais. Imagina, o Damião custou 42 milhões. Boa escolha. Cara, ele custou tão caro que ele precisou de um parceiro, a tal da Doen ali. Os caras pagaram. O Santos se dispôs a pagar juros de 10% ao ano, certo de que ele ia arrebentar e ser vendido. O cara, no final, rescindiu o contrato, não rendeu um centavo ao Santos e rendeu um belo de um processo milionário. Enfim, o meu centroavante, escolha incontestável, eu diria. Juba, tua vez. E foi boa. Bom, a minha escolha também é pelo que o cara fez no meu time, né? Não pelo que ele fez na vida, mas o Fluminense estava sem a Unimed, bem no campeonato, em segundo, e aí o diretor, que hoje é presidente, ele apresentou um reforço. Ronaldinho. Rachou com o elenco. Ele jogou 8 partidas e o Fluminense acabou lutando contra o rebaixamento. Ronaldinho foi uma das piores contratações do Fluminense. Ronaldinho Gaúcho, o Bruxa, é a minha primeira escolha. Bom também, muito bom. A contratação mais inexplicável do Brasil. Quando tudo tá dando certo, o cara deve ter acordado e falado: vou fazer uma merda. Foi lá e trouxe o Ronaldinho. Então, é o seguinte, jovens. Essa contratação também foi muito mal no meu time, Palmeiras. Você já deve imaginar quem é, porque ele não foi só ruim, foi tudo ruim no caso dele. Fizeram uma vaquinha. Depois tivemos que pedir dinheiro emprestado para contratar o cara. Ficamos devendo para o investidor. O cara não jogou nada. E eu estou falando dele mesmo, o Wesley, que para mim é o original Wesley Safadão, que não jogava nada. Então, vai, Safadão! Eu até na época achei que seria uma boa contratação, mas, fiasco do começo ao fim. Então, a minha primeira escolha é o Wesley. Muito bom, muito bom. Bom, já que vocês estão na onda de lembrar tragédias dos seus próprios times, eu vou fazer o mesmo. Eu vou escalar o meu camisa 10 aqui. Ricardinho, contratado pelo São Paulo. O Ricardinho chegou ao São Paulo vindo do Corinthians e o Ricardinho era o tipo de reforço que não tinha como dar errado. E deu. Porque o cara jogava muita bola no Corinthians, era o meia que organizava o time, que ia encaixar como uma luva no São Paulo, só que os caras tiveram a brilhante ideia de oferecer a ele um salário de 300 mil reais. Ele ganhou apelidos desagradáveis dentro do próprio elenco, segundo o consta, chamava ele de trezentinho no elenco do São Paulo, alguns caras que não gostavam dele. E aí, ele que saiu pro Santos e foi campeão do Santos, né? Campeão em 2004, campeão brasileiro, jogando muita bola. Então vai, Juba. Vamos lá. Agora, todo time começa por um grande goleiro, né? Errado. Uma vez o Fluminense anunciou um goleiro que ia acabar com os males do gol do tricolor. E o cara era bom, campeão de tudo. Tô falando dele, Armelin do Quagliato Zete. Ele ficou no tricolor 2 meses, tempo suficiente para ele fazer um gol contra no Fla-Flu. De bom, apenas uma partida, que foi Fluminense e Vasco em São Januário pela Copa do Brasil. Mas ele vai embora sem deixar saudades. Então, para o meu ataque, eu vou escolher aqui um camarada que vocês não conhecem e eu também não conheci até hoje, chamado Ali Dia. Pois bem, a história do Ali Dia é o seguinte. O Southampton, em 1996, tinha um técnico chamado Graham Souness. Esse camarada, que é famoso aqui na Inglaterra, recebeu uma ligação, uma suposta ligação do ex-melhor do mundo, Jorge Weah, oferecendo para ele o primo dele, esse tal de Ali Dia aí. Falou que o cara já tinha jogado na seleção do Senegal, tinha jogado no Paris Saint-Germain e jogava pra caralho. O técnico acreditou e contratou. No final, descobriu que não foi o Jorge Weah que ligou, o cara não era primo dele e nem tinha jogado em nenhum desses lugares.
E, além Então, disso, era um belo de um perna de pau. Porque se o cara fosse bom, ainda vai, né? Mas o cara era ruim pra caralho. Então, É o belo trote, dá, né? Caiu no trote, né? caiu na pegadinha do Mussão. eu vou para o futebol europeu, vou escalar um cara que o Salsa conhece muito bem. Eu vou pegar um zagueirão aqui, o grande Henrique, o, o zagueiro que foi para o Barcelona por 8 milhões de euros, não jogou no Barcelona, foi emprestado para o Leverkusen, para não sei mais onde, e terminou jogando onde? No Palmeiras. Brilhante, cara. O Barcelona deu 8 milhões de euros para o Palmeiras para devolver o jogador para os caras depois. O dinheiro mais fácil que um clube brasileiro ganhou na história. Agora, Salsa, aqueles tempos que o Palmeiras vivia na fila e sempre traziam a esperança. Uma vez o Palmeiras trouxe o zagueiro uruguaio Aguirre Garay. Passagens pelo Peñarol, seleção arrebentando no Inter. Aguirre Garay foi péssimo no Palmeiras. E na última rodada do Campeonato Paulista de 91, Palmeiras e Ferroviária, ele sem goleiro conseguiu chutar na trave. Esse Foi jogo alguém no culminou palestra. no quebra-quebra da sala de troféus do Palestra, não foi esse? Isso. Falar nisso, amanhã, TBT com o Betinho, que vai contar, entre outras, essa história aí. Boa. Vou escolher aqui um camarada para fazer uma dupla no meio campo com Wesley. Dá para saber que a contratação dele foi ruim, que a principal coisa que ele fez no curto período que ele ficou lá foi a célebre frase: eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Então eu vou de Vampeta, que teve uma passagem de apenas 16 jogos no Flamengo. Aquela passagem, para esquecer. E acho que o que deixa pior ainda dessa contratação é que ele veio do Paris Saint-Germain e o Flamengo mandou para o PSG Adriano Imperador e o Reinaldo, que não teve tanto destaque quanto o Adriano, mas jogava pra cacete também. Jogou no São Paulo depois, eu gostava muito dele. Então foi uma troca ruim, uma contratação ruim, mas pelo menos rendeu essa célebre frase do Vampeta aí, que com certeza vai estar na lápide dele. Então vai, Pauleira. Então, bom, eu vou pegar um outro centroavante aqui para fazer parceria com o Leandro Damião, um ataque de peso. Ele custou uma bagatela de 50 milhões de libras. Eu nem sei quanto está hoje a libra, está 7? Enfim, mais de 300 milhões de reais. E ele fez 20 gols em 110 jogos pelo Chelsea. Fernando Torres. Boa, cara, cada gol do Fernando Torres custou 2 milhões e 500 mil libras, cara. E não dá também para dizer que foi uma contratação tão ruim assim, porque ele jogava muita bola no Liverpool. Jogava no Atlético também, muito bem. Né? Não, começou muito bem no Atlético, arrebentou no Liverpool, o Chelsea do Abramovich foi lá fazer graça, 50 milhões de libras, não jogou nada. Mas fez um gol importante, é? Gol contra o Barcelona foi bem importante. Ele salvou na Champions, mas no Mundial ele errou um golzinho na cara ali pela madrugada, né, velho? Errou. Mundial ele foi mal demais. Bom, já coloquei goleiro, zagueiro, meia, agora eu vou de atacante. Ele chegou no Atlético de Madrid para substituir ninguém mais, ninguém menos que Vieri. O início dele até foi promissor, mas ele se machucou e voltou péssimo, perdendo gols atrás de gols. E a chave de ouro, para fechar com chave de ouro, no jogo que o Atlético precisava ganhar para não ser rebaixado, o pênalti, ele foi lá, agora eu se consagro, errou o pênalti. E aí o que fez com que Jesus Gil falasse: cortem a cabeça daquele... Estou falando de Jimmy Floyd Hasselbank. Eu gostava dele, velho. Eu gostava, mas depois ele entrou numa maré de azar e foi até o rebaixamento do Atlético, que faz com que até injustamente, porque ele não teve números tão ruins, entrasse para o seleto grupo das piores contratações. Então eu vou escolher meu primeiro zagueiro agora, e a minha escolha é ninguém mais, ninguém menos que Davi Luiz, que na temporada passada foi do Chelsea pro Arsenal e, tá bem recente na cabeça da galera e as presepadas que ele aprontou. E o Davi Luiz, o ano passado, fizemos um programa com ele aqui, onde ele jurou amores ao Arsenal, e daí 2 dias depois estava no Chelsea, fez com que a gente teve que jogar o programa inteiro no lixo. Então, não devia te chamar, mas vê com o meu time, Davi Luiz. Boa escolha, boa escolha. Bom, meia, preciso de um meia, então eu vou dar um pouquinho mais de dor ao torcedor do Santos, vou lembrar de outra grande contratação do Santos. Essa foi a indicação do Sampaoli, Christian Cueva.
também 26 milhões de reais, e 26 milhões de reais agora, né? Ano passado, tempo de vacas magras para os clubes brasileiros, sei lá de onde o Santos vai arrumar dinheiro para pagar essa conta no futuro. Você nem entrou em campo pelo Santos mais de 2 vezes. Sei que foi um fiasco desgraçado, custou uma fortuna, e esse era, sim, um fracasso cantado, né? Todo mundo sabia que ia dar errado e deu. Então vai, Juba. A minha escolha não é nem... Cara, tadinho, ele nem era ruim, ele até era um bom jogador, tinha algum destaque pelo esporte, mas ele chegou no Palmeiras trocado pelo Neto, que era craque. Ficou 6 meses no Palmeiras e foi pro Corinthians e foi campeão brasileiro. Qual a chance do cara dar certo? E não deu. Ribamar. Ribamar entra no rol das piores contratações. Essa vai para a conta de Emerson Leão, que deu ao Corinthians o melhor meia do futebol brasileiro na época e trouxe Ribamar. Bom, depois do Ribamar, que deu tristeza pro Salsa, eu vou chamar o Salsa para trazer um pouco de alegria. Bom, vou escolher aqui o companheiro de zaga do Davi Luiz. Ele que era uma revelação, diziam que era muito bom, nunca vi jogar, até porque ele se machucou pra caralho. Mas estou falando de Jonathan Woodgate, que foi do Newcastle para o Real Madrid. Se machucou, ficou mais de um ano para jogar a primeira partida e quando voltou fez um gol contra e foi expulso. Então essa dupla aí, meu, vai ser só atrapalhada. Woodgate e Davi Luiz é a minha dupla de zaga. Cara, o Woodgate, ele se machucava tanto, eu já até falei isso num programa anterior, ele ganhou o delicioso apelido de o paciente inglês. Eu vou escolher um outro zagueiro, um zagueiro que o São Paulo contratou no ano 2000. Cara, naquela época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o São Paulo contratou uns 50 zagueiros que chegaram para resolver o problema da defesa. E ele foi talvez o maior deles, né? Celso Ayala. O Juba conhece o paraguaio. Madrid, Paraguai, Ayala. Eu lembro. O Ayala foi o cara que, quando chegou ao São Paulo, nos fez entender como o Gamarra era bom, né? Porque ele jogava do lado do Gamarra e parecia ser brilhante, cara. Era ruim pra cacete. Não dá pra dizer que ele era ruim, ele foi muito mal no São Paulo. Ele jogou bem foi no River, não era? Ele jogou muita bola, cara. Desde a época do River, o São Paulo sonhava com ele. Ele foi para a Europa, não deu certo e voltou para jogar, não jogou nada. E aí, quando o São Paulo contratou, depois, em 2003, né, se não me engano, no final de 2003, começo de 2004, o São Paulo contratou o Fabão. Pô, cara, se o Ayala não deu certo, o Fabão é que nunca vai dar, né? Deu. Já arrumou a zaga do São Paulo. O Fabão jogou mais que o Lugano. Vocês me perdoem, São Paulinos que me perdoam, mas o Fabão jogou mais que o Lugano no São Paulo. Polêmica, hein? Agora eu vou, né? A Lado tinha muito dinheiro antigamente e investia sempre em contratações. E uma vez ela trouxe um cara que era um craque. Tinha sido vice-campeão 2 vezes da Champions pelo Valência. O cara chegou na Lazio, ele deu 2 chutes na bola, ficou meia temporada e foi embora sem deixar nenhuma saudade. Gaisca Mendieta. Era sumiu, bom mesmo esse cara, hein? Depois sumiu. Jogou muita bola no Valência. Jogou só também, né? Depois foi pro Barcelona, Middlesbrough. Hoje deve estar jogando showball. Mas foi uma das maiores decepções. E ele foi para Lazio na época que o Lazio tinha acabado de perder o Veron e o Nedved. Foi substituir essa dupla. Então o fiasco foi ele e o Cláudio maior. Lopes. Nenhum dos dois deu certo. Então aqui eu vou escolher um goleiro que para mim foi uma ótima contratação, mas os corintianos discordam. Eu vou escolher o Superboy Johnny Herrera, que conseguiu ser reserva, do Silvio Luiz, que já estava velho, aquele que jogou bem até no São Caetano. Olho no lance. Depois me disseram que ele levava muito gol do São Paulo, tanto pela Universidade do Chile quanto pelo Corinthians. Johnny Herrera. Bom, só para não perder, falta um goleiro, então, para não perder o hábito, vou pegar mais um cara made in Inglaterra. O atual goleiro, já não, nem para dizer mais que ele é o atual titular do Chelsea, porque ele não é mais. O grande Kepa Arrizabalaga. Ele é simplesmente o goleiro mais caro de todos os tempos. Ele custou mais caro que o Alisson do Liverpool. E, bom, ele simplesmente não estava preparado para assumir a meta do Chelsea, né? Como ficou comprovado na última temporada. O Chelsea fez uma baita campanha, apesar do Kepa. Então vai, Juba. Finaliza vamos lá. Aí. Vou finalizar, né? Vou finalizar com um cara que, o cara era legal, era bom jogador, era da época que o futebol era futebol.
E aí, ele vivia envolvido em polêmica, mas era um cara que era cabra macho. Ele provocava, mas ele se garantia. E aí ele foi pro Corinthians, cara. Paulo Nunes. O que dá na cabeça do dirigente do Corinthians de trazer o Paulo Nunes? Qual é a chance de dar certo essa contratação? Já em final de carreira. Não deu, né? Evidente que não deu. Ele ficou 2 meses no Corinthians, vestiu a camisa 10. Eu tenho um amigo meu, que é o Justa, um abraço para ele, que falou que enquanto o Paulo Nunes, o cara é corintiano fanático, estivesse no Corinthians, ele jamais ia no jogo, e ele cumpriu. Paulo Nunes vestiu a 10 do Coringão e foi campeão paulista em cima do Botafogo. Boa. E agora, para fechar, eu vou pegar um atacante também. Ele que fez com que o Palmeiras desembolsasse 5 milhões de euros só porque ele tinha feito um gol contra o Real e outro contra o Barcelona. Na mesma época, o Flamengo pagou o mesmo valor pelo Everton Ribeiro, que hoje está deitando e rolando. Eu vou dele, Daverson, um dos caras que eu mais odeio no futebol. Fez o gol do título brasileiro? Fez, mas, foi uma péssima contratação. Foi expulso pra caralho, arrumava confusão. Se Deus quiser, ele nunca mais vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras, Fica pela Espanha, Deivinho. Mas... Cara, antes de fechar, deixa eu só fazer uma menção honrosa. Não tem como não citar, cara. Eu tava coçando aqui para escalar o Pato. Então também. Ele tava aqui. Custou 45 reais ao Corinthians. Eu não escalo o Pato porque o Corinthians depois trocou o Pato pelo Jadson e o Jadson jogou um bolão no Corinthians. Acho que isso ameniza a cagada dos dirigentes corintianos, mas é importante citar aqui porque vai ter nego cobrando, né? Vai. É isso aí. Dá uma olhada aqui nos campinhos, dá uma analisada nos times, diga qual é o mais bacana, qual você gostou mais, qual doeu mais em você, torcedor. E valeu pela participação, valeu pela presença, valeu por assistir. Divulgue o canal. Juba, manda seu abraço. Meu abraço tradicional vai para o Vinícius, meu amigo que trabalha nos colégios Santa Amália, assiste o programa e ele trabalha no Santa Amália, onde ele cuida da minha sobrinha. Né? Então, um abraço para o Vinícius. Valeu. Um abraço.